Olá, queridos e queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malki. Eu vou agradecer hoje ao nosso ajudante de hoje, ao Rubens de Jesus Araújo. Obrigada por estar ajudando aqui hoje, colaborando com a gente. Para quem não sabe, hoje essa gravação está sendo feita dia 23 de dezembro e a nossa equipe está fora, então nós tivemos ajuda externa. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, compartilharem esse link, comentarem, curtirem, para que outras pessoas conheçam histórias e conheçam Jesus através dessas histórias. Hoje nós estamos aqui com uma belíssima mocinha, ela é da minha igreja, Samela Barbosa. Que prazer, bom que você está aqui. Gostei de você estar finalmente, arrumou um tempinho, né? Férias. Sim, da faculdade. Férias. Na verdade, agora eu acabei a faculdade em junho, recentemente. Então você terminou. Recém-formada. Uhum. Parabéns. Aí você vai falar pra gente. Sim. Então você começa, Samela, se apresentando, falando pra galera quem é Samela. Olha, solteira, tá, gente? Eu falo porque, né, quem sabe, né, aparece um cara aí que, né, nossa, uma menina linda dessas, né, cristã, uma menina maravilhosa. E se apresenta, Samela. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por você também que está assistindo agora esse podcast. Eu sou a Samela Barbosa, eu tenho 28 anos de idade e aí estou caminhando com Jesus Cristo nesses 28 anos e são muitas histórias que eu vivi ao lado de Jesus já. E aí? É filha? É irmã? Olha, eu venho de uma família com 3 irmãos, comigo são 4, pai e mãe. E é isso, 2 cachorrinhos. Que são os meus cachorrinhos, são seus irmãos. São os meus irmãos. Filhos, eu falo filhos porque eu cuido deles. E são os meus amores, e essa sou eu, recém-formada em gastronomia, estou aí nesse ministério também. É tua segunda graduação? Eu comecei História, não finalizei História, faltou um processo, só o TCC, eu apresentei tudo, faltou apenas fazer o processo de estágio, que foi na época da pandemia, eu não fiz, e agora eu cursei Gastronomia. E você é chefe, é isso? Sou chefe. Formada agora? Formada. Então tá no sangue? Tá no sangue. Eu cresci na cozinha, Kika. A Kika conhece um pouco e agora vocês vão conhecer a minha história. Eu cresci na cozinha. Minha mãe também é chefe de cozinha. Eu acho que desde criança eu sempre estive ao redor do fogão, ali na cozinha, observando a correria da minha mãe também. Nos restaurantes que minha mãe teve, eu estava sempre ali. Falta alguma coisa, eu ia lá e ajudava. Então, acho que a gastronomia sempre esteve presente na minha história. E agora, recentemente, eu resolvi entrar na faculdade e me formei em gastronomia. Eu acho que também foi um chamado divino. Eu senti que foi um chamado divino. Você sentiu isso? Quando é que você sentiu isso? Olha, foi um processo assim, não estava trabalhando e eu pedi em oração para Deus. Eu falei, Deus, eu gostaria de começar uma profissão que eu pudesse também te servir melhor e levar o conhecimento que eu tenho da tua palavra através da minha profissão. E eu senti que Jesus me mostrou que era gastronomia. E eu falava assim, eu gosto de gastronomia, mas eu não me vejo trabalhando. E Jesus insistiu em mandando provas, insistiu me colocando em trabalhos que eu tinha que auxiliar a minha mãe. E eu falei, é isso. Eu sinto que Jesus quer que eu me forme em gastronomia, quer que eu trabalhe nessa área. Engraçado, eu achava que você tinha alguma coisa com publicidade, igual o Saulo. Trabalhei com publicidade também. Durante a pandemia, como eu não estava exercendo minha profissão, meu irmão Saulo, ele precisou da minha ajuda. E eu ali falei, tá bom, me ensina que eu faço. Eu sou dessas. Me ensinando, eu falo, eu consigo fazer qualquer coisa. Paciência comigo, me ensine que eu vou lá e faço. E ele me ajudou a ingressar nessa área e eu fiquei um período trabalhando ali com ele. Então você fala pra gente que você já nasceu num berço cristão.
Sim, já nasci num berço cristão, que é um grande privilégio. Desde criança, desde nenê, na barriga da minha mãe, eu acho que eu já ouvia falar de Jesus. Meu pai conta que ele falava comigo na barriga sobre Jesus, como Jesus era um melhor amigo, como ele era incrível. Eu lembro sempre da minha infância, meu pai e minha mãe estudando a Bíblia comigo. A minha mãe, ela tinha paciência de ensinar salmos a mim e aos meus irmãos, e então até hoje eu sei esses salmos de cor. E meu pai, ele passava sempre períodos comigo, com meus irmãos, explicando como o pecado entrou no mundo, como Jesus resgatou. E ele desenhava os cordeirinhos e explicava por que o cordeirinho representava Jesus. Então, eu sempre tive esse privilégio de estar sempre próxima a Jesus, o que é muito bom, porque eu vejo tantos jovens que nunca ouviram falar de Jesus, e Jesus me ama tanto que já me colocou num lar que eu ia poder conhecer ele. É verdade, eu falo, gente, que isso é um privilégio. Muitos já conhecem a minha vida, né? Eu fui apresentada à Bíblia não chega a ter 5 anos. E eu fico assim, gente, como é que eu vivi sem conhecer Jesus, né? Porque eu cresci num lar sem oração, sem religião, sabe? E hoje eu sei como que isso completa, como isso preenche, né? Sim. E eu fico assim, não é inveja, mas eu fico assim, admirada de quando eu vejo alguém que já nasceu num berço cristão e leva aquilo a sério. Outro dia a gente fez um podcast aqui e o entrevistado estava falando justamente isso. Às vezes a pessoa tem aquilo tudo na mão dela e não dá a mínima bola. Às vezes aquela pessoa nasce no lar cristão e sai para o mundo, né? Eu acho que eu imagino que esse aí vai ser mais cobrado. Lá na hora do julgamento, eu acho que vai ser mais cobrado. Mas aí você sempre já nasceu e já se viu dentro da igreja? Sempre, sempre. Teve um período na adolescência, né? A adolescência sempre mais rebelde, mas mesmo quando eu estava na minha fase rebelde, é impressionante como Jesus, ele nunca me largou. Eu queria fazer as coisas, não davam certo. Eu estava naquele ambiente que eu sabia que não era para eu estar e o Espírito Santo ficava. Não era para você estar aqui na minha cabeça, não era para você estar aqui, você sabe. E quando eu chegava em casa, eu começava a chorar e caía de joelho e falava assim, me perdoa, Deus, é verdade. Eu errei porque eu sei a preciosidade que eu tenho nas minhas mãos e a preciosidade que eu tenho de te conhecer de verdade e mesmo nesses ambientes eu nunca me senti bem. Eu sempre me senti bem na igreja. Eu falo que é um ambiente que eu me sinto completa ali. Não me falta nada, eu me sinto bem e eu me sinto em casa. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu estou na igreja, casa. É impressionante que eu sinto isso, né? E o Espírito Santo incomoda mesmo. Ele tá falando, e às vezes te chamam para fazer alguma coisa sexta-feira à noite e aí você... Que isso vai agregar? Não. Não vou, né? Ele começa, né? Uma coisa que, como eu era do mundo, era uma coisa que não passava na minha cabeça. Ou seja, não tinha o Espírito Santo ali falando comigo, né? Eu ia. Embora eu sempre... Quem me conhece sabe, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Sempre fui uma menina toda certinha, sabe? Sei. Nunca fiquei com ninguém, sempre namorei, sabe? Sempre fui muito certinha. Mas hoje, né, a gente tendo esse conhecimento, a gente sabe que o Espírito Santo está com a gente, sabe que ele fala com a gente. E aí, você sempre sempre quis trabalhar na igreja, se doar, porque tem gente que vai à igreja, assiste o culto e vai para casa. E não tá nem aí com nada, não sente nada. Eu sinto essa vontade de tá ajudando, sabe? De estar ajudando, de estar produzindo, de estar falando, de estar sendo útil. Como é que é com vocês? Como é que isso começou? Eu sempre ouvi dentro de casa que viver para Jesus e servir Jesus era uma grande dádiva, é um privilégio. E o meu pai e minha mãe sempre me falaram muito isso.
Sirva a Jesus e sirva de verdade. Você tem duas opções na vida. Ou você não serve a Jesus ou você serve a Jesus. E se você servir a Jesus, serve de verdade. Serve com seus talentos, com seus dons, com as horas que você tem. Se eu posso fazer algo na igreja, eu não consigo negar. Porque eu sei que eu vou estar ali servindo a Jesus. E que privilégio é ser chamada filha de Deus. Eu falha do jeito que eu sou, porque eu sou uma jovem, sou falha, muitas vezes eu falho, mas que privilégio eu tenho de servir ao meu mestre. Um mestre que me amou antes da fundação deste mundo, que morreu na cruz por mim antes dele fundar este mundo, que sabia que ia morrer por mim, Samela ali. Então eu sempre penso, Jesus na cruz, ele pensou em mim. E eu penso pessoalmente, foi em mim que ele pensou. E por que eu não vou tirar umas horas da minha vida, às vezes, muitas vezes, finais de semana, que na Barra, na Igreja da Barra, a gente é um trabalho puxado, a Kika sabe disso. Por que eu não faria isso? Porque ele já morreu por mim. Eu sou amada e completa e eu amo estar na igreja, eu amo servir ali. Eu penso isso. E aí você chegou a pensar em fazer... Você teve exemplos dentro de casa. Eu lembro, gente, quem puder assistir o podcast do Saulo, do irmão da Samela. Foi um dos podcasts que me marcou muito. Porque ele foi um menino como a Samela que nasceu na igreja. Mas chegou um momento ali na vida dele que ele estava fazendo um pacto com o diabo. E isso eu fiquei assim chocada, me marcou muito. E Jesus falou com ele. E ele não conseguiu fazer aquele pacto. E ele se arrependeu profundamente, pediu perdão. Você lembra de quando isso tudo aconteceu com teu irmão? Eu lembro que foi um período que meu irmão se afastou muito de mim. Eu e o Saulo, os meus irmãos como todos, somos muito próximos. A gente conversa diariamente, sempre busca estar na vida um do outro. E foi um período que meu irmão ele se afastou de mim, não queria estar mais perto de mim, se afastava. E eu via que ele estava errado e ele ficava até muitas vezes chateado comigo, que eu via que ele estava errado e eu ia lá, tomava as dores como se fosse a irmã mais velha, invertia os papéis, né, os papéis. E eu falava, Saulo, isso não tá certo, Saulo. Saulo, não se envolve com essa pessoa, essa menina não é pra ti. E ele ficava muito chateado e ele se isolava. E eu só soube desse testemunho do meu irmão depois que ele se entregou novamente para Jesus. E num sermão ele me contou isso e eu falava assim, meu Deus, será que eu poderia ter feito mais pelo meu irmão? Sempre fiquei pensando nisso. Mas você não pode se cobrar, não. Você tentou, mas ele estava num momento que ele estava totalmente cego, né? Sim, que bom sim. que ele abriu os olhos a tempo. Ai, que bom mesmo. Não é? Jesus, ele não abandona. Porque vocês sofrem. Com certeza, né? Quem está em volta sofre. sofre. Eu imagino que seja como o pai de um drogado. Sim. E o meu irmão mais velho sempre foi muito meu exemplo. Eu sempre vi o meu irmão Saulo como exemplo. E quando eu lembro desse período e eu vi que eu tinha que ser o exemplo ali naquele momento. Eu brigava com ele muitas vezes e a gente chateava um com o outro. Quem tem irmão sabe como é que é, a relação é... Muitas vezes a gente briga com os nossos irmãos, somos falhos. E o que eu mais pedia para Deus era que Deus não abandonasse meu irmão, porque eu sabia, a família sente, Kika. Nós, familiares, conseguimos sentir quando o outro está indo por um caminho que não é de Deus. E isso dói profundamente, porque a gente ama. E a gente sabe que só existe um caminho na vida, que é Jesus. E quando a gente vê os nossos queridos indo para outros, dói na gente mesmo. É uma dor pessoal. E você tem o teu... Tem pessoas que... Cada um, eu já vi assim, cada um tem um jeito de falar com Jesus ou ouvir Jesus. Sim. Uns ouvem mesmo, né? Uns perguntam e têm a resposta, outros sonham. Você tem essa comunicação com Deus? Tenho.
E Deus sempre fala muito abertamente comigo através dos sonhos. E eu acho isso um privilégio, porque muitas vezes Ele falou comigo através do sonho. E Ele vem comigo mesmo, eu estou no meu sonho, e Ele se apresenta, fala, olha, eu sou Jesus, e eu hoje vim trazer uma mensagem para você. E comigo Ele sempre falou através dos sonhos. Então, todo sonho que eu tenho, eu consigo discernir se é um sonho qualquer ou se é um sonho dado por Deus para minha vida. Inclusive, eu me batizei assim. Foi um período que eu já não queria estar, eu estava indo na igreja, mas não tinha aquele compromisso sério com Jesus. E Ele veio através de um sonho e falou para mim assim, basta de fazer isso na sua vida, porque você é minha filha. Ele falou, não tem para onde você fugir. Ou você se compromete de verdade, ou você não se compromete comigo. E Ele falou assim, hoje eu tô te chamando nesse sonho, e você sabe que sou eu que tô te chamando. E eu quero que você volte para mim, porque eu te comprei na cruz, Sam. Ele falou exatamente essas palavras, eu até me emociono. Você é amada, infinitamente amada por mim. Por que você tá querendo se distanciar? Então, Ele falou para mim agora, acorda, vai falar com seu pai, para o seu pai te ajudar espiritualmente, porque você é minha filha. E esse sonho me marca muito, porque foi ali que foi a chave da virada. Porque é muito fácil a gente crescer num lar cristão, mas a gente conhecer Jesus de verdade e se comprometer a outra história, outros 500. Eu cheguei a entrevistar aqui pastor, que adventista desde pequeno, que estava fazendo a faculdade de teologia e só teve esse estalo durante a faculdade. Sim. Então, assim, mas assim, que bom que você tem essa coisa de sonhar e ele falar com você e você ter o teu pai e tua mãe dentro de casa. Você vê que ele mesmo fala, vai, você tem a quem buscar dentro de casa. Sim. Né? Olha quanto privilégio. Você tem noção disso? Falando desse jeito, a gente começa a entender, né? Que privilégio. Porque é um privilégio eu ter nascido num lar cristão, adventista, ter o conhecimento da Bíblia da forma que eu conheço, a palavra de Deus desde cedo, mas se comprometer mesmo foi a chave de virada da minha vida, porque a gente conhecer e viver são coisas completamente opostas. Tem muita gente que conhece de Jesus. Se você for falar agora ali na esquina, falar assim, você conhece Jesus? Muitos irão te responder, sim, eu conheço Jesus. Mas ter uma vida pessoal e falar assim, ele faz parte da minha vida, é uma outra história. E foi assim comigo, foi através desse sonho que ele falou assim, ou você se compromete ou você não se compromete. Não tem como você viver uma vida de meio termo. Nossa, você tá fazendo eu lembrar essa semana, teve uma pessoa, eu não vou citar nome, que mandou uma mensagem de uma outra pessoa, que a gente sabe que essa pessoa, tipo assim, é totalmente, não tem outro termo, gente, endemoniada. Sim. É a pessoa que só traz, sabe, aquela pessoa carregada, sim, que só reclama de tudo, que é cri-cri pra tudo. E ela manda as mensagens ditas, né, aquelas já prontas, sim, falando de Deus, né? Olha o que Deus nos ensina, estar perto dos próximos, das pessoas que nos acrescentam e nos afastar daqueles que não... E aí você vê que a pessoa acha que está com Deus. Sim. Eu, na mesma hora, li aquilo assim, eu falei, gente, a pessoa acha que conhece Deus, mas ela não conhece absolutamente nada de Deus. Então, isso é muito fácil. Muito fácil, e Satanás hoje eu acredito que usa muito das religiões para enganar pessoas dentro da própria igreja que acham que estão com Jesus, mas estão distantes de Jesus. E esse é o perigo que a nossa geração vive, o período de Laodiceia, que a gente se diz rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas falta principalmente um relacionamento e o amor de Jesus na nossa vida. O amor faz total diferença. A mensagem que Jesus trouxe para mim nesse sonho foi uma mensagem de amor. E foi esse amor que me fez ser uma cristã comprometida com a minha vida como um todo. Hoje eu posso falar, sou comprometida, falho, infelizmente falho, porque sou pecadora ainda. Mas ter um comprometimento foi conhecendo e me relacionando com Jesus de amor.
ver que ele é tão amoroso que ele se dispõe a tirar um tempo para falar comigo pessoalmente em um sonho. Que privilégio, meu Criador do universo. Ele tira um tempo individual para estar comigo, com você, Kika, com o nosso telespectador que está assistindo e ouvindo esse podcast. Isso é maravilhoso, porque ele comanda todo o universo, mas pessoalmente ele se faz presente na vida de cada indivíduo. Que lindo é esse amor. E vem cá, aí você lembra de quanto? Porque eu lembro que vocês têm uma história de muitas mudanças, né? Cresci mudando, Kika. E aí eu imagino que, igual filho de militar, a gente ouve, eu não sou filha de militar, mas eu sempre ouvi falar que eles não conseguiam fixar muitas amizades. E vocês têm uns irmãos, né? Sim. Isso você acha que ajudou a fortalecer o laço entre os irmãos? Você consegue manter as amizades de todos os lugares que você passou ou simplesmente passou? E você faz novos laços naquele novo lugar? Como é que é a tua vida? Olha, ter crescido assim foi difícil, porque logo quando eu começava a criar um laço, Deus mandava meu pai para outro campo missionário e eu ia mudando. E me machucou muitas vezes, isso eu não nego isso para ninguém. É difícil, é um trabalho árduo e você tem que estar muito firmada no seu propósito de vida para fazer isso. Mas isso com certeza fortaleceu muitos laços com os meus irmãos. Falo que os meus irmãos são os meus melhores amigos, sempre foram, porque quando eu sentia falta de amizade, eu sempre tinha ali os meus irmãos próximos. Você tem o socorro, né? Sim, dentro de casa. Sim. E questão de manter os laços, eu falo que eu tenho poucos, mas excelentíssimos amigos. Porque quando a gente muda de local, é muito difícil você manter o contato. Mas eu tenho 2 queridos amigos que, mesmo na distância de eu ter mudado várias vezes de estados, continuam ali comigo. Então, é uma qualidade de amizade, porque existe aquele amigo passageiro e existe o amigo que quer realmente estar com você, independente da fase da vida que você esteja vivendo. E esses teus amigos são da igreja também? Não são da igreja. E ali eu vejo como um campo missionário de levar Jesus para eles. E eles gostam de estar com você? Eles veem essa luz em você? Gostam de estar na minha casa também. Recentemente, ano passado, eles estiveram aqui no Rio e eles gostam de estar dentro de casa. Eles não são cristãos, né? Mas não são praticantes da religião cristã. E eles gostam de estar dentro de casa. Quando meu pai falava, olha, chegou a sexta-feira, vamos fazer o culto de pôr do sol, e explicou para eles, e eles, eu entendo porque a Sam ela é assim, porque o seu lar é diferente. E eles se sentem bem. Eu acho que a gente dá o exemplo fazendo as pessoas se sentirem bem e se sentirem amadas por estar ao nosso lado. Esse é o verdadeiro papel do cristão. É engraçado que eu estava conversando outro dia, né, falando sobre casais. E como eu fui kardecista, gente, nada contra, mas eu conheci muito esse lado. E depois de estar na igreja, eu vejo como é diferente o casal de um lado e o casal do outro. E aquele que serve a Deus, ele é diferenciado. Ele tem um lar mais amoroso, um lar mais paciente, porque ele está ali recebendo, como é que a gente fala, as características do Espírito Santo. Então, eu consigo ver com nitidez. Até outro dia, a gente estava aqui com um casal, não sei se você assistiu, com a Damaris e com o Octair. Sim. Se não assistiu, assiste. Que coisa linda, porque chegou uma hora da conversa que eu falei, gente, eu vou fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. Vocês nunca brigaram? Aí ele falou, uma vez. Aí ela olhou para ele e falou, eu não lembro. Não foi uma briga, foi uma coisa que ela estava fazendo que ele não estava gostando, sabe? Aí você vê que bonito. E aquilo ali, eu conversei depois, eles me apresentaram para os filhos dele. Falei, gente, que privilégio ser filho de pais assim, tão amorosos, né? Não só entre eles, mas com certeza vai passar isso para os filhos, né? Diferente Com daquele certeza. lar que você vê que não vê Jesus, que você vê briga, né? Que você
óbvio, depois que você tem o conhecimento, você vê que o inimigo está atuando ali. E o que você pede para Deus? Você tem um pedido especial hoje? Eu sempre penso muito nesse lado. Só quero casar realmente se eu sentir que for um filho de Deus. Por que eu vou me envolver com alguém que não vai me acrescentar Jesus? Que eu vejo o casamento como algo que vai acrescentar na minha vida espiritual. Se não vai acrescentar na minha vida espiritual, não é pra mim. E as pessoas sempre me perguntam, assim, porque é muito difícil uma jovem cristã se manter nos princípios, porque as pessoas sempre ficam, nossa, mas você é muito bonita, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque não é pra mim. Nem tudo nos convém, não convém. E a mesma coisa com o casamento. O casamento vai ser certo, e eu sempre penso nisso na minha vida, quando Jesus achar que é o certo pra mim. Quando eu senti que o Espírito Santo falou, você encontrou alguém que é missionário. E desculpa, eu só te interromper. Então Sim. você tem convicção que ele está preparando um cara especial para você. Tenho convicção. Muitas vezes, às vezes a gente fica triste, falha, mas eu tenho convicção que Jesus está preparando este homem de Deus para mim. Porque eu sei que eu sou filha dele. E como filha dele, eu tenho convicção que ele cuida de mim em todos os aspectos. E eu acho que todo filho de Deus tem que ter essa convicção. Deus cuida de mim em todos os aspectos. Algum sonho que você teve, alguma mensagem de Deus para você que você ficou assustada, ficou com medo? Sim. Quando nós tivemos que nos mudar para o Rio, nós morávamos em Brasília, estávamos em plena pandemia e financeiramente já não estava sendo mais rentável para minha família se manter ali. E foi um período que me deixou muito triste, porque você vê seus pais ali lutando e você não podendo fazer nada me entristece muito. Eu sou uma pessoa que sofro muito com minha família. Se todo mundo tá bem, eu consigo estar bem. Se algum sofre, eu sofro junto também. Então, quando Deus falou pra mim que a gente tinha que vender tudo, largar tudo em Brasília pra vir pro Rio de Janeiro, até então uma terra que eu não conhecia assim de ouvir falar tudo, mas não estive aqui presente mesmo, e sempre ouvi falar que o Rio de Janeiro era muito perigoso, era muito isso, muito aquilo, mas Jesus falou assim, é pro Rio de Janeiro que eu quero que vocês vão. É pro Rio de Janeiro que é agora para vocês irem. Então deu medo. Deu medo, com certeza. E agora você tá aliviada. Aliviada, porque com o tempo a gente vai aprendendo por que Jesus trouxe a minha família para cá. Porque espiritualmente também estava sendo ruim em Brasília. E aqui no Rio de Janeiro eu aprendi a fortalecer a minha fé também. Passei por grandes dificuldades, passamos em família, em conjunto. E ali, nos períodos de dificuldade, no auge da minha depressão, porque eu adquiri depressão também na pandemia, eu aprendi que Jesus cuidaria de mim. Mesmo quando eu estava na cama, eu não conseguia nem orar direito, eu só chorava. Eu entendi que ele ouvia e secava minhas lágrimas. Porque eu sentia a presença de Deus ali comigo. E é lindo porque ele pessoalmente, como eu volto a dizer, se dispõe a estar com você, passando os períodos de dores também. Quer dizer, a gente aprende que não é porque a gente está na fé que a gente não vai sofrer, né? Que a gente não vai ser perseguido. Pelo contrário, né? Bíblico a gente sofre muito. É bíblico que quando a gente resolve seguir ali a Deus, a gente vai sofrer grandes perseguições. Eu falo por mim. Era como se minha vida fosse um mar de rosas, entre aspas, antes e depois que eu decidi seguir a Deus. E eu já vi muita gente desistir por conta disso, né? E aí eu imagino assim, essa pessoa não se converteu de verdade, ela não entendeu direito a mensagem. Se nós formos olhar para o aspecto bíblico, quantas pessoas sofreram muito, muito mais que nós aqui, sofreram morte, perderam entes queridos, sofreram assim muito, muito, muito em nome de Jesus Cristo. Porque eu sempre penso que quanto mais a gente está sofrendo, mais é que o inimigo está sendo atingido com a nossa vida em Cristo Jesus. Por que Satanás irá te deixar triste e irá implantar coisas ruins na sua vida
se você não está fazendo diferença na sociedade, no universo, apresentando o amor e a graça de Jesus Cristo. Porque quanto mais perto de Jesus Cristo você está, mais Satanás fica irado e ele tentará te atingir para você desanimar na fé. Exatamente, por isso que as pessoas, eu entendo que as pessoas não entendem. É isso. E vem cá, na igreja, o que você mais gosta de fazer? A Kika pode me ver ali, eu estou sempre em vários ministérios, né? De repente eu estou nas câmeras ali, cuidando das redes sociais, de repente eu estou na cozinha, e às vezes as crianças, muitas vezes nos jovens, que eu fico bastante ali na classe dos jovens. Eu amo passar lição, eu sou apaixonada pela escola sabatina, porque eu acho que é um momento que nós podemos falar de Jesus e ouvir testemunho das outras pessoas falando sobre o que entenderam ali naquela lição, e é uma troca muito gostosa e boa de se fazer. Eu gosto de servir na cozinha, sou apaixonada de servir na cozinha, com certeza, porque eu acredito que a gente pode alimentar as pessoas também ali através da comida. Quando você está sabe? fazendo a comida, você está ali jogando o teu amor, você está certeza, conversando com Jesus ali, pedindo para Jesus levar. Quando a gente está no auge da correria, eu sempre olho e falo, Jesus, me ajuda, me dá força, porque trabalhar na cozinha é muito cansativo. E todas as vezes que eu peço assim, Jesus, me dá força, parece que o gás a mais vem. Porque eu entendo que também é um ministério. A alimentação, ela leva as outras pessoas a terem uma abertura para falar, ou te ouvir falar sobre Jesus. Porque quem não gosta de comer uma boa comida? E quando você come uma boa comida, você fica ali alegre, você pode ficar falando para as outras pessoas de Jesus. Tanto que Jesus é o nosso maior exemplo e o ministério dele acontecia também na mesa. Ele pregava, ele ceava, ele chamava as pessoas para estar presente na mesa. E a mesa, a comida, ela é muito importante. Tanto que eu vejo que Satanás, ele ataca muito a alimentação. Porque ele sabe que na alimentação ele vence também isso daqui, ó, a nossa mente. O que você tem assim para contar na tua vida, fora as coisas que você já contou, que marcou muito? Tua relação com Deus, pode ser uma relação com outra pessoa que participou, que você conheceu. Teve uma vez, aos meus 16 anos de idade, eu e o Saulo sempre fomos muito engajados na igreja, então teve uma comportagem de férias e nos chamaram para ser responsáveis por aqueles adolescentes ainda mais novos que nós. Eu tinha 16, o Saulo 18. Vocês cuidavam de galera de 15? Sim, estávamos ali cuidando de 15, tinha meninos de 13 anos e meninas, e o Saulo ficou responsável por cuidar dos meninos e eu das meninas. Alugaram uma casa no interior, lá em Roraima, e naquele local ainda não tinha uma presença adventista. E quando eu e o Saulo soubemos disso, eu falei pro Saulo assim, eu me lembro muito, eu falei, Saulo, então a gente não está aqui para vender livro, a gente veio implantar a igreja adventista aqui, viemos implantar e mostrar Jesus através do nosso viver aqui nessa comportagem. E eu cheguei para as meninas e nós trabalhamos também durante muito tempo com meu pai no Ministério da Comportagem, então eu sou uma excelente vendedora, eu e meus irmãos somos excelentes vendedores, porque crescemos nisso. E nós fomos responsáveis por ensinar também como eles entravam na casa das pessoas para fazer ali a palestra, para poder vender o livro. E eu falei, vocês não estão aqui para vender, vocês estão aqui para ser missionários. Se a pessoa comprar o livro, que bom que comprou esse livro. Se não comprar, tudo bem, que bom também, porque ela vai estar recebendo ali a presença de Jesus Cristo. Eu falei para essas meninas, saibam que ao sair daqui, vocês estão indo com anjos. Se preocupem em orar por essas pessoas. Antes de entrar, ora nessa casa. Peça também para as pessoas, pergunte se elas aceitam uma oração. Em uma semana, Kika, essa cidade foi extremamente impactada. Mas Satanás ficou extremamente irado. Começou ali entre os jovens umas brigas. Adolescentes com a liderança começaram a brigar. E através dessa brecha, Satanás ele se manifestou em um menino ali.
E o pastor e o responsável que estavam conosco, Kika, você não acredita, eles fugiram. E eu e o Saulo ficamos ali, 2 adolescentes para cuidar de outro adolescente. Pastor fugiu. Fugiu, com medo, com medo. E eu e o Saulo ficamos responsáveis ali e eu não sabia o que fazer. Era o que? Uma presença demoníaca? Demoníaca. O menino ficou endemoniado. Adquiriu uma força descomunal. Um menino magricelo, franzino. Ele adquiriu uma força que ninguém conseguia segurar esse menino. E ele falava que estava com ódio da nossa presença ali. Ele falava que a gente não era bem-vindo naquele local. Ele falava que queria matar todo mundo. E eu e o Saulo, nós entendemos que aquele menino estava endemoniado. O Saulo se retirou, e eu acho que ele até contou isso aqui, é uma história no podcast. Ele se retirou e foi para um canto da casa, lá no final, no terreno, foi orar. Porque ele estava com medo. Eu orei para Deus e no mesmo instante Deus se fez presente na minha vida. Eu recebi o fogo do Espírito Santo e com a força que eu não tinha, porque eu era apenas um adolescente com medo também. O Espírito Santo falou para mim, cante hinos fortes aqui nessa casa, me chame para estar presente, ore por esse menino e leia o Salmo 91. Então foi isso que eu fiz ali naquela casa. As meninas e os meninos estavam assustados e eu falava, não para de cantar. A gente tem que acreditar que Jesus está presente aqui conosco também. E ali, através daqueles hinos e daquela poderosa oração, e depois o Saulo também foi lá, e esse menino, quando ele voltou, que nós conseguimos, nós não fomos que conseguimos, né? Porque nós não tínhamos forças para fazer isso. Jesus Cristo estava presente. E esse menino, ele contou, no momento, Samela, que você estava aqui puxando o louvor, quem era o homem que estava atrás de você? Um homem de branco que estava te abraçando. Naquele momento eu tive certeza que era meu Jesus. Uhum. Então Jesus, ele se faz presente ainda nessas coisas. A gente gosta de ler na Bíblia e falar, nossa, olha o poder que os apóstolos tinham. Mas esse poder se pode fazer presente se você acreditar. Porque o Espírito Santo ainda é o mesmo, Deus ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo. E tem pessoas aí neste mundo que estão possessas por demônios e que precisam ser libertas. Enquanto nós ficamos apenas na nossa igreja, ali, essas pessoas não vão ser impactadas. Nós precisamos sair, ir para fora e pregar o Evangelho. Nós vamos enfrentar muitas vezes a ira do inimigo, assim como nós enfrentamos ali naquela cidade. Hoje aquela cidade já tem a presença da igreja adventista. Foi através daquele comecinho que eu, apenas um adolescente, nem sabia muitas vezes o que estava fazendo, porque era apenas um adolescente, mas Jesus usou a mim e ao meu irmão naquela noite. E é maravilhoso, porque ele usa a quem ele quiser, ele dá forças a quem ele quiser, até mesmo para 2 adolescentes. E você já teve outra experiência assim com alguém endemoniado? Essa foi a única experiência? Foi a única experiência. E ficou marcada? Ficou marcada na minha história. Você aprendeu muito, né? Aprendi porque muito. É a experiência que você tem que muitos ali nunca vão ter. Com certeza. E depois que nós voltamos dessa experiência, meu pai sentou comigo, com meu irmão e falou, olha, nós vivemos essa dualidade do mundo. O mal está ao nosso redor. Nós não podemos brincar com o mal. É o grande conflito. É o grande conflito. Nós estamos nesse grande conflito e nós devemos ter consciência que estamos vivendo nesse grande conflito. Não é tempo de a gente levar um cristianismo morno. Não é tempo de a gente relativizar as coisas. Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Não dá para viver em cima do muro. Aquela noite eu entendi isso. E que Jesus, ele ouve uma oração. Ele se faz presente ainda nesses milagres. E ele é o mesmo Deus que estava ali com os apóstolos, é o Deus que se faz hoje presente na minha e na sua vida, na vida do nosso telespectador também. E a gente tem que entender que às vezes a gente pede alguma coisa e a gente não é atendido, né? Porque não é a hora certa, a gente tem que esperar mais um pouco, ou porque aquilo não é o melhor pra gente.
Com certeza. E a gente não imagina, não imagina que Deus tem uma coisa muito melhor pra gente, né? Já passei muito por isso. Eu fico esperando o tempo todo pela coisa melhor que Ele tem pra mim. Quem não passa por isso, não é? Eu acho que Deus, Ele trabalha muito na nossa vida em silêncio. É que a gente sempre espera coisas grandiosas, mas Deus se faz presente no nosso cotidiano simples. E Ele se faz presente no silêncio. E ouvir o silêncio de Deus é só através do Espírito Santo. Porque Deus, Ele trabalha na nossa vida de formas que nós não conseguimos imaginar. A gente acha que para ouvir e sentir o milagre e a presença do Espírito Santo, precisa coisas grandiosas acontecer na nossa vida. Mas não. Na maioria dos casos, Ele é o Deus do silêncio. Assim ali como Ele se fez presente na história de Ló, Ele estava presente ali em todo momento, mas Ele estava em silêncio, a Bíblia diz. Então a gente tem que aprender, e é uma arte que a gente só aprende com o Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. E é algo que eu estou tentando buscar agora na minha vida. Ver que Deus trabalha na minha vida quando Ele está em silêncio também. E ó, vamos atender. Alô, é o Cristão Anônimo. Fala pessoal que acompanha o Pod God com Kika Malk, tudo bem com vocês? Fala Kika, eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa convidada. Samila, o que é mais difícil para você ter que se abster das coisas do mundo? Kika, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu! E aí, Samila? Excelentíssima pergunta. Muito obrigada ao Cristão Anônimo por ter mandado essa pergunta para o nosso querido podcast da Kika. O que é mais difícil? Você se abster. O que é mais difícil eu me abster? Nossa, eu não vejo muito como mais uma dificuldade. De acordo com que eu fui caminhando na minha fé cristã e o Espírito Santo foi fortalecendo a minha fé, eu entendi que o que não era para minha vida para ser é um privilégio, porque é Jesus me poupando de problemas futuros. Eu sempre penso nisso. Se algo deu errado na minha vida e eu tive que me abster daquele erro, então não era para minha vida. Porque se eu tenho um Deus que cuida do universo, é um Deus unigênito, que sabe de tudo, que é o Deus do futuro, do presente e do passado, Ele sabe o que é melhor para a minha história. Ele sabe o que vai me levar para a eternidade. Então, se eu tiver que me abster, eu não consigo mais ver, sinceramente, como uma dificuldade e algo difícil. Eu consigo agora enxergar de verdade como um privilégio, porque eu sei que é Jesus me levando para a eternidade. Aí que me dá uma interpretação tua de um jovem, por exemplo, que ele é da igreja, e aí tem aquela roda de amigos que vai sair para comemorar alguma coisa e começa a instigar. Pô, bebe, pô, não tem problema nenhum, não sei o quê. E às vezes a gente vê muitos jovens que se deixam levar, né? Sim. Não pensam como você. E aí vai e bebe. E o pior, passa a gostar daquilo. E aí começa daquele legalismo, acho que Deus está me permitindo, não está acontecendo nada comigo, não vai fazer mal, Sim. Eu não vou ficar viciado. O que você pensa disso? Eu chamo de graça barata, né? Porque nós, graças a Deus, vivemos da graça de Jesus Cristo. A graça, ela nos salva, ela nos justifica, mas nem tudo, como o apóstolo Paulo diz, nos é lícito fazermos. E eu sempre tive muito isso presente na minha vida. Eu posso fazer de tudo. Eu sou uma jovem muito feliz. Meus amigos falam que eu sou elétrica, que eu sou animada, mas eu não preciso da bebida alcoólica para ser assim. E eu aprendi que quem é meu amigo de verdade, minha mãe sempre me falava desse jeito, não vai mudar o seu jeito de ser. Eu tenho amigos, Kika, de várias religiões, não religiosas, ateus, e todos eles respeitam o meu modo de viver, porque entendem que eu sou Samila assim, e gostam da Samila assim. Então, outra coisa será que eu faria isso se Jesus estivesse no meu lado neste momento?
Eu ingeriria essa bebida alcoólica ou faria isso se nesse instante Jesus estivesse do meu lado, aqui presente, e eu estivesse vendo? Você já sabe que o Espírito Santo, ele tá te bombardeando ali. Você não ia fazer. Exatamente, você não iria fazer. Você se sentiria envergonhado. E a partir do momento que você entende que como filho de Deus você carrega Jesus, Jesus está 24 horas do seu lado, seu anjo está 24 horas do seu lado, o Espírito Santo está 24 horas dentro de você, você se abstém desses prazeres com muita alegria, porque é entristecer Jesus. Parece infantil, né? A forma de eu falar, mas é assim que eu penso. Isso entristeceria o meu mestre? Isso deixaria Jesus com lágrimas nos olhos pelo meu mau comportamento? E é assim que eu conduzo a minha vida. Se deixa Jesus feliz, me é lícito fazer. Se não deixaria, então não é para eu fazer. Então você sempre procura estar falando de Jesus nos lugares que você tá. Você não se priva. Não me privo. Não, eu vou respeitar aqui porque eles me respeitam, então também não vou ficar falando da minha religião para eles. Nunca me privei. Meus amigos sabem e 24 horas por dia que eu sou cristã. Que eu não sou cristã dentro da igreja, que eu sou cristã fora, em qualquer ambiente. E qualquer lugar que eu vou, eu não preciso estar falando de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Porque isso até se torna cansativo e chato para as outras pessoas. Mas através do meu viver, eu mostro que eu consigo me divertir assim como eles, não ingerindo bebidas alcoólicas. Eu consigo estar ali no ambiente com eles sendo feliz. Exato. E eles veem o meu exemplo. E que é bom ser jovem cristão. Eu acho que as pessoas colocam assim muitas vezes como ser jovem cristão é chato. Mas é muito bom. Eu me divirto pra caramba, bastante. Eu falo, quem me conhece sabe que como que eu era preconceituosa quando eu ouvia falar em evangélico. Eu não tinha a mínima noção do que era. Era o que era passado pra mim, entendeu? Não só do lado do humano, como do lado que a gente via que a mídia transmitia da roubalheira que acontecia nas igrejas, né? E que bom que eu conheci. Agora você, já demonstrando essa luz que você tem, já levou alguém para a conversão? Já levou alguém para o batismo? Ou já fez algum amigo teu, pô, Samila, deixa eu conhecer a tua igreja? Conversão, a gente não converte ninguém, né? Quem converte é o Espírito Santo. Mas sim, já através da minha vida, vários amigos já falaram: eu consigo enxergar Jesus agora como alguém, eles usam, né, a linguagem jovem, como um cara legal. Antes eu achava que ser cristão era horrível e era chato, que todo cristão era preconceituoso e que não gostava de estar perto da gente. Mas hoje eu consigo enxergar que Jesus é muito legal. E eu acho que através desse Jesus é muito legal, já é um meio caminho andado, porque vão querer se aproximar de Jesus e hoje eles conseguem ouvir muito mais eu falando de Jesus sem torcer aquele nariz, sem fazer aquela cara feia, porque é isso. Você tem que demonstrar através do seu viver, não é com palavras, Kika. As palavras, elas afastam as pessoas, mas é através do seu viver, é através de, caramba, você me trata como igual, você não tem preconceito comigo, você quer estar perto de mim, e era isso que Jesus fazia. Ele não chegava condenando, nem falando isso tá errado. As pessoas sentiam prazer de estar perto de Jesus, porque Jesus era isso, era legal, era muito bom estar perto dele. E eu sempre penso e oro para Deus que eu seja um pouco como Jesus, que eu seja legal, que as outras pessoas sintam prazer de estar na minha companhia, que eu não precise estar abrindo a Bíblia e fazendo palestras, mas que as pessoas consigam ver a Bíblia no meu viver, na minha forma de conduzir a minha vida. Agora, o que você faz quando? Bom, acontece muito comigo, mas o que você faz? Eu acho que deve acontecer com todo mundo que é cristão, penso eu. Quando você está num grupo e esse grupo começa a criticar a igreja evangélica. É difícil porque... E você sendo a minoria ali, que você faz? Eu vou pro banheiro. Normalmente eu vou pro banheiro para não ter estresse.
É difícil porque muitas vezes, infelizmente, eu sei que as críticas que eles fazem estão sendo verdadeiras. Não é com Jesus que eles estão criticando, mas a forma que nós cristãos estamos conduzindo o evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra. Porque muitas vezes as pessoas não enxergam Jesus por causa do nosso viver errado mesmo. E eu consigo ter esse discernimento na minha vida. Eles não estão criticando a Jesus, porque eu sei que Jesus não é nada disso. Mas eles estão criticando seres humanos falhos que não conhecem a Jesus de verdade. Que não têm um relacionamento íntimo com Jesus. E através desse discernimento, eu falo para eles, vocês estão certos, é verdade. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu sempre jogo a pergunta, mas eu sou assim? E eles falam, não. Falei, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E se eu sou diferente, existem outros bons cristãos que também são diferentes, que acreditam no evangelho da forma que é para ser vivida de verdade, e inteiro, e com amor, e com alegria. Então, eu consigo enxergar ali, muitas vezes, nas críticas deles, verdades que, infelizmente, nós estamos falhando. E eu olho para mim e começo a pensar, será que eu já fiz isso? Será que, infelizmente, eu já não agi igual? E eu oro para Deus, eu sempre oro em pensamento e peço, me ensina a ser diferente disso que eles estão falando. Eu não quero ser essa chata que ninguém quer prazer e as pessoas acham que chegou o cristão na roda, vai condenar. Eu não quero ser assim. Eu quero que as pessoas sintam prazer de estar ao meu lado, porque é o prazer que eu sinto de estar ao lado de Jesus. É porque eu imagino assim, a gente tem um perfil de mansidão, né? Sim. Mas tem gente que não. E eu já peguei a situação de você estar num grupo assim e o pessoal começar a te criticar. Não sei como é que você, tão inteligente, acredita que existe um Deus que vai pegar um pó, uma argila e criar o homem. Já passei por isso. Aí eu falo assim... E aí eu vou pro banheiro e começo a orar, gente, que eles tenham, sabe, discernimento, consciência, como é que eles... E por mais que eu tente falar, gente, eu acho que é muito mais fácil acreditar num Deus criador, todo-poderoso, pai de tudo, do que acreditar que numa explosão um ser humano perfeito surgiu. Exatamente. Aí eu falo, cada um com a sua crença, né? Por isso existem as teorias. Exatamente. E eu sempre falo, no final veremos quem estará certo. Exatamente. É isso, eu falo, tá tudo bem, vocês não vão me ofender. Eu sempre falo para as outras pessoas, não, vocês não vão me ofender. Porque eu sei do que eu acredito. E eu vivo no que eu acredito. Então, tá bom, no final nós veremos quem estará certo. Não existe debater com essas pessoas, porque vai ser apenas briga de ego. Eles não estão dispostos a ouvir. Então, nesse momento que não há disposição em ouvir, é o sensato, e eu sempre ouvi, é sensato ficar calado. Salomão sempre falou isso na palavra ali em Provérbios, que o inteligente, o sensato, ele sabe a hora de ficar calado. Então é isso, que Deus nos dê esse espírito de saber a hora de falar e saber a hora de ficar calado. E algum pedido que você fez para Deus, que Ele te respondeu assim, na hora? Não. Deus sempre, e por incrível que pareça, Deus sempre demora a responder os meus pedidos. E eu consigo me conectar até mais através dessa paciência com a minha fé. De várias vezes sentir que eu estou orando e de repente acontece o milagre que eu sempre esperei na minha vida. Teve um milagre que aconteceu ano retrasado que eu demorei 5 anos pedindo para Deus. 5 anos de oração, Kika. E você não desistiu? Não, desisti. 5 anos. E quando o milagre aconteceu, eu estava parada, eu não precisei fazer nada. As coisas foram se ajeitando, coisinha por coisinha que eu achava que eu tinha que lutar, que eu ia com minhas forças. Deus foi lá e fez. Foram 5 anos esperando esse milagre acontecer. E quando aconteceu, eu fiquei, caramba, que Deus maravilhoso, porque eu não precisei fazer nada. Eu precisei de 5 anos para aprender que eu não precisava fazer nada, que eu precisava descansar. E eu sou uma pessoa muito falante,
Eu sou uma pessoa elétrica, eu gosto de estar na frente. Até mesmo quando eu estou em casa, eu sempre estou arrumando alguma coisa para fazer. E Deus tem moldado o meu espírito e tem sido um trabalho de moldar o espírito e deixar o Espírito Santo agir quando eu estou parada. E ver que Deus age na minha vida quando eu estou parada. E quando eu faço uma oração, muitas vezes não é imediatamente, mas no tempo. E eu estou aprendendo a exercitar essa fé no tempo de Deus. É difícil, é complicado, mas com a alegria eu vou vencendo isso nessas batalhas. Às vezes há choro também, não é só momentos de alegria. Mas eu tenho aprendido que Deus, ele demora mais para responder minhas orações. Não sei não sei a explicação, só saberei no céu. Mas quando eu aprendo a descansar, é imediato que as coisas acontecem na minha vida. Será que é isso que está precisando? Que falta descansar? Mas assim, eu entendo que a gente não pode desistir, né? A gente tem que persistir. E às vezes as pessoas não conseguem, com esse teu exemplo, de uma resposta, porque elas desacreditam e param de orar, param de pedir. E aí depois falam que não acontece, que Deus não responde, que Deus é isso, que Deus é aquilo, né? Foi 5 anos, gente, acordando todo dia às 3 horas da manhã, pedindo para Deus, eu quero. E eu falava, mas se for da tua vontade. Ai, mas Senhor, eu quero, por favor, faça. Eu vi histórias aqui que a pessoa orou 23 anos pedindo pela conversão eu acho que era a avó. Sim. Que não aceitava ninguém porque ela era espírita e ela não aceitava nem que os netos fossem visitar. E ele viu a mãe dele, acho que orando 23 anos. E a avó um dia ligou, traga os meus netos aqui e vem me ensinar da Bíblia. O que é isso, gente? É o tempo de Deus, gente. É clichê a gente falar isso, mas Deus tem um tempo completamente diferente do nosso. E eu tenho aprendido isso na minha vida. Muitas vezes eu quero fazer isso, porque quando a gente tem 28 anos e 20 e poucos anos de idade, a gente acha que a gente deve estar com a nossa vida inteira resolvida. E eu tenho aprendido que talvez quando eu tiver 40 eu ainda não vou estar completamente com a minha vida resolvida. E eu tenho que aprender a descansar e saber esperar no Senhor. E é um desafio com certeza. Me diz agora, o que você acha que falta, você como uma jovem cristã, o que você acha que falta nos jovens de hoje? Relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque muitas vezes a gente ouve falar do Deus do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, e a gente vai na igreja, a gente assiste os cultos, até mesmo a gente participa, mas a gente não se relaciona com Jesus Cristo. Não tem uma experiência individual com Jesus. Ou outras vezes a gente é da igreja, mas a gente começa até a ir para outro caminho, falar mal da igreja, porque eu vejo fulano errando, eu vejo ciclano fazendo isso, e será que Deus está presente na igreja? A gente tem que se relacionar com Jesus Cristo, aprender que seres humanos são falhos e que a igreja muitas vezes, infelizmente, vai ser falha conosco, mas é se relacionar, conhecer a Jesus, não apenas de teoria, mas de prática. Eu não vou nem falar que são só os jovens, porque a gente vê muito adulto indo para a igreja para cumprir um rito. Sim. Né? Tô indo à igreja todo sábado e pronto. Acabou. Sim. É da igreja do sábado para casa e acabou. E não faz uma oração, e é o que você falou, tem sentido, não tem um relacionamento. Não conhece Jesus, porque é isso que você precisa conhecer. Eu, Samela, posso dizer, eu conheço a Jesus. Conhecer, confiar, obedecer. E isso vem tudo. Vem primeiro você conhece, e o processo da obediência e de mudança de vida que vai acontecendo na sua vida é relacionamento. É porque você está se relacionando com Deus. Quando você se relaciona e você está tão próximo dele, as coisas que faziam sentido, que você gostava de fazer hoje, já não fazem. Já não te trazem a alegria que trazia.
Você passa a ter alegria em estar presente com Jesus Cristo. E é isso que falta, ter um relacionamento pessoal com Jesus. Porque conhecer, muitos conhecem, mas se relacionar, poucos. Vou fazer uma pergunta agora do nada. A Síria aqui tá falando, gente. Sim. Vou fazer uma pergunta do nada. Você tá aqui, como várias vezes, né? Na igreja eu vejo a Samela lá, eu volto no tempo. Eu acho que a Samela queria ter vivido nos anos 50. Como é que é isso? Você se inspira? Eu me inspiro, eu Você- acho o estilo vintage muito belíssimo. E eu gosto das roupas, do modo de se vestir. Eu acho que talvez eu sou muito feliz e sou feliz por ter nascido no século XXI, que é um século muito bom para nós jovens, onde nós mulheres também podemos nos expressar melhor. Mas eu amo o estilo, eu acho bonito. E aí, esse é o meu modo de vestir, né? Eu sei que é diferente, que muitas vezes as pessoas, nossa, mas que diferente. Mas eu gosto de ser diferente. Eu acho que é legal que você tenha a sua personalidade. Sim. Eu admiro. É igual eu adoro usar, não sei se você já viu, eu adoro usar gravata. Sim, já vi. Eu adoro usar gravata. Tem muitas gravatas ali. Eu fico assim, não vou usar, porque senão eu vou ficar muito marcada. Mas é um estilo, É um estilo. eu acho muito legal. E eu acho legal, e falando disso, é que Jesus, ele respeita o nosso estilo e nossa personalidade individual. Ele não quer que todo mundo seja padronizado. Porque individualmente, cada um vai impactar a vida da outra pessoa com o seu modo de vestir, o seu modo de ser. Uns são tímidos, outros são mais falantes, outros gostam de se vestir de uma outra maneira. E cada um leva o evangelho de Jesus como ele gostaria que essa pessoa levasse. E ele respeita isso, ele respeita quem nós somos, porque quem constitui a nossa personalidade também é Deus. Quem constitui o nosso gosto também é Ele. Isso é maravilhoso. Maravilha, gente. Papo muito gostoso, viu? Agora nós estamos aqui na hora da nossa caixinha de promessas. Vamos ver o que vai sair para você. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Impressionante, foi tudo isso que nós falamos aqui. É impressionante, gente, mas normalmente cai tudo que a gente está conversando, aqui cai, né? É só vocês irem lá assistir os outros podcasts que vocês vão ver. Sempre o entrevistado fala, gente, era o que a gente estava falando aqui. É impressionante, como que Deus faz as coisas. E para terminar, você vai olhar para aquela câmera ali e vai fazer teu apelo. Muito obrigada, gente, por você estar ouvindo e assistindo a esse podcast. Eu espero de todo o coração que essa mensagem chegue à sua vida e que Jesus Cristo possa se fazer presente no seu viver. Que você possa, como eu frisei neste podcast inteiro, ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não apenas ouvir falar deles, não apenas ter em teoria, mas ter Jesus na prática, 24 horas no seu viver. Deixa Ele viver na sua vida, porque Ele vai fazer coisas milagrosas, impressionantes, assim como Ele já fez na minha vida. Jesus, Ele quer hoje se fazer presente, Ele não quer apenas que você conheça Ele em teoria, mas Ele quer que você conheça e viva com Ele na prática. Viver com Jesus na prática é um privilégio, e que não seja apenas um privilégio meu, mas um privilégio seu. Falar assim, Jesus, eu declaro com todo o meu viver, o Senhor é justo e o Senhor vai me salvar, e que eu te amo de todo o meu coração, e é um privilégio você viver para Jesus Cristo. O dono do universo hoje te chama pessoalmente. Vem, meu filho, porque eu te amo. É isso aí, gente. A Samela já falou tudo. Só falta você agora compartilhar esse link e seguir Jesus. Grande beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio do nosso Pod God. Samela, obrigada. Prazer. Espero que você tenha gostado aqui da nossa Amei. conversa, que você Amei. tenha sentido bem contando da tua história. Sim, foi um privilégio. Muito obrigada, Kika. Obrigada.